completo é Mário Genival Tourinho. Eu nasci em Montes Claros, em 4 de maio de 1973. Sou filho do médico baiano, que se formou na Faculdade de Medicina de Salvador em 1924. Em 26 já estava em Januária, onde morou cerca de 5 anos. Lá casou-se com minha mãe. E de lá, de lá foi para Montes Claros. A primeira filha nasceu em Januária. Os outros filhos todos somos Montes Clarenses. Eu, Barão, Finado, Carlinhos, todos Montes Clarenses. Papai era um médico de clínica geral, fazia pequenas cirurgias, era um homem profundamente estudioso, muito inteligente, médico muito dedicado. E, como bom baiano, não resistiu à chamada do Sul. Ele dizia que baiano que se prezava não morria sem conhecer, sem ter morado no Sul. Então, por convite de um parente dele, general Mário Tourinho, que foi interventor do Estado do Paraná, papai atendeu o convite dele. Ele dizia: papai, vem aqui para Londrina, uma cidade que foi fundada por uns ingleses, amigos meus, e um médico jovem como você vai crescer com a cidade. Então, papai, em 1938, foi para Londrina e voltou em 1943, porque não resistiu ao frio. Agora, pelo lado materno, minha família são velhas famílias do Vale do São Francisco. Tá entendendo? Mamãe é Cunha e Lopo Montalvão. Quando eu voltei do Paraná, papai me internou no Colégio Padre Machado. Aqui em Belo Horizonte. O Colégio Padre Machado era ali na rua Rio de Janeiro, um casarão velho, estilo germânico, tá entendendo? De a frente toda pintada de vermelho. Depois é que, em junho de 1945, nós fomos para o Padre Machado aqui na Avenida do Contorno. E papai era profundamente anticlerical e ateu. E morreu, da mesma maneira. E morreu ateu. Ele recusou todo e qualquer tipo de assistência espiritual, mesmo sabendo que não sairia do hospital. Ele era médico. Mas o papai, em certa ocasião, e era muito apegado aos filhos, em certa ocasião ele chega às 6h30 no colégio, uma vida rápida que ele veio aqui. Ele é aberto da Central do Brasil, então volta e meia, uma locomotiva, um transporte qualquer, ele vinha aqui ver o filho que estava interno. Ele chega lá e me encontra ajudando uma missa. E eu estou em pânico, tá entendendo? Com a possibilidade de eu querer virar ser padre. Então ele, para me dar o choque, como ele dizia, o choque cultural, ele me tirou do colégio católico e me levou para o colégio protestante, em Juiz de Fora. Andei aprontando, dando uma série de confusão, inventei lá o tal de Partido Beto Respeito Pessoal, PMPP, e lançamos lá um candidato lá, contra o candidato lá do reitor dos menores. Foi uma bagunça, quebramos muita vidraça, que era negócio todo, e o partido nós chamava PMPP, Partido Beto Respeito Pessoal. Acabamos elegendo o Elson da Sarala, foi eleito, mas acabou, apesar do colégio ser muito democrata e tudo mais, eles acabaram virando a mesa lá e botaram o candidato do regente, o professor Afrânio. Não, eu cheguei a ser expulso. Eu recebi um amável convite para me retirar do colégio. E atendendo o amável convite. E aí, quanto tempo... E lamentando profundamente, que eu achava o Grêmio um colégio maravilhoso, até hoje tem muita saudade de lá. Aí eu voltei para Montes Claros, fiz o tiro de guerra em 6 meses, né? Fiquei livre de serviço militar. Voltei para cá, em 53, terminei o curso clássico, fiz o vestibular, em princípio de 54. Entrei para a Faculdade de Direito e me formei em 58. O curso de Direito foi mais influência do meu pai. Eu vivia repetindo que eu ia fazer, era a Escola das Armas, que eu ia para o Campo dos Afonsos, aquele negócio todo. Até que um dia o papai falou: que nada, eu sou indisciplinado, nato. Se você for ser militar, você não sai da cadeia. Você está com essas ideias aí, idiotas aí do Mário. Mário é o primo dele.
que era general do Exército. E você não, o professor só tem uma solução, estudar direito. Você vai, se inscreva, faça seu vestibular, que você passa tranquilamente, aí eu me decidi. Eu tive uma fase inicial profundamente anti-Vargas, porque eu era da mocidade, da mocidade comunista. E a mocidade comunista não perdoava a Vargas nunca o episódio, atribuía a Vargas a entrega da Olga Benário Prestes, à Gestapo. E aí, quando aquilo ali é uma falácia feita contra o presidente Vargas, porque na realidade quem decretou a expulsão dela, do país, não foi ele, foi a Suprema Corte Brasileira. No final da faculdade de Direito eu já comecei a mudar. Para você ter uma ideia, como a mudança foi tão súbita, no primeiro ano da faculdade de Direito, está entendendo? Eu fui um dos líderes do enterro simbólico do Getúlio, quando ele esteve aqui uma semana antes para inaugurar a Maresma. Posteriormente a isso, transformei-me 2, 3 anos depois um grande admirador de Getúlio, leio tudo que se escreveu sobre ele. Quando houve a invasão da Hungria, a mocidade comunista, 90% dela se horrorizou com a atrocidade praticada pelos soviéticos contra aquele povo, contra o povo húngaro, que 90% abandonou a juventude comunista. Aí eu passei a entender o Getúlio de uma outra maneira, e não mais como ela era vista vamos dizer, pelo comunismo internacional. Quando eu deixei a mocidade comunista, eu fui convidado pelo João Amazonas, através do Darcy Ribeiro, para participar dos quadros do partido do PCdoB. E, ao mesmo tempo, Santiago Dantas e Camilo Nogueira da Gama me convidaram para integrar o PTB. Eu e um grupo de jovens aí que tínhamos liderança na polícia estudantil de Belo Horizonte. O meu contato com o Darcy começou na infância, porque nós éramos vizinhos, morávamos frente a frente. Papai era o médico da dona Fininha, mãe do Darcy, médico de Mari e médico de Darcy. Então ali começou a amizade, Darcy é mais velho que eu, Darcy 11 anos mais velho que eu, Mário 9 anos mais velho que eu. Mas de qualquer maneira nós convivíamos, eu garoto, gostava muito de ler, Darcy gostava muito de ler também, vivia lá em casa pegando livros lá de papai, e eu também vivia lá pegando livros emprestados do doutor. Poucas eram as casas, em Montes Claros, que tinham livros naquela ocasião. Das poucas casas, a casa do papai era uma delas. E a que tinha mais livros era a casa do tio do Darcy, o Plínio Ribeiro dos Santos. E nós éramos leitores compulsivos. Então aí nasceu a nossa amizade. O Darcy era militante do Partidão. Darcy deixou também, naquela ocasião, mas não aceitou o convite de João Amazonas, não. Está entendendo? Ele preferiu filiar-se ao PTB. E eu também fui para o PTB. Já no segundo ano da Faculdade de Direito, eu já era PTBista. E viria a correr, candidato a vereador pelo PTB em 58. Idealismo, E também, um negócio meio esquisito, porque eu corri pelo PTB, mas votei em 2 candidatos que eram do PR. Porque por ligações de Montes Claros, ligações de meu pai. Votei no Zé Esteves Rodrigues e votei no Teófilo Ribeiro Pires. Eu fui, durante mais de 4 anos, o chefe do cartório da Delegacia de Segurança Pessoal, que hoje é a Delegacia de Homicídios. Lá eu trabalhei com figuras notáveis da Polícia Mineira, dos quais com os quais eu mantenho concílios, muita ligação até hoje. Eu destacaria Luiz Soares da Rocha, eu destacaria
Mário Pinto Correia, eu destacaria Lauro Pacheco de Medeiros, tá? Eu destacaria do Elvésio Arantes. Foram delegados assim, do melhor gabarito, da maior altitude mental e tudo mais. A campanha para vereador eu tive, não esqueço nunca, eu tive 665 votos. Eu fiquei na 4ª suplência e fui aproveitado até o 3º. Por pouco eu viro vereador em 1959, 60. O PTB naquela ocasião conseguiu eleger, eu acho que 4 ou 5 vereadores, porque desse ano é que foi eleito o Amintas de Barros. Então o Amintas carregou um bocado de vereadores com ele. Quem me nomeou procurador do IPASE foi o Jango Goulart, a pedido do Camilo Nogueira da Gama. Do Camilo e do professor Santiago Dantas. O trabalho era trabalho de advogado. Defender o IPASE, fazer os contratos de financiamento de casa própria para funcionário público, dar pareceres sobre HBF, habilitação de benefício família, tá? Saber quem tinha direito à pensão, quem não tinha direito à pensão. O IPASE era Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado. Era o federal, tá entendendo? Nos mesmos moldes do IPZENG, do qual eu viria a ser presidente do governo Tancredo Neves. Eu tinha muita ligação com sindicatos, inclusive eu fui advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de João Molevade, durante um certo período. Tá? Tinha muitas ligações aqui com todos os sindicatos aqui naquela ocasião. Tá? E o sindicato realmente tinha sua força, tinha seu prestígio. Minas não readquiriu o vigor que tinha que os sindicatos tinham até 1964, não. Minas ainda está à espera do surgimento de uma grande liderança trabalhista. A página negra da Assembleia Legislativa de Minas, a cassação dos 3 deputados sindicalistas. O Simval Bambirra é meu amigo pessoal, tá? De quem sou advogado da família dele, tá? Quem requereu o inventário dele fui eu, que resolveu todas as situações dele. Tá? A Dora, viúva dele, é muito minha amiga. Aquilo foi de uma indignidade. Apenas 2 deputados se recusaram a participar daquilo. 2 deputados. Delcio Scarano e outro lá de Araguari, tá entendendo? Que foi diretor da Caixa Econômica Estadual aqui longos anos. Isso eu não estou me lembrando mesmo o nome dele. Só esses 2. O resto todo votou pela cassação, inclusive os companheiros do PTB. Aí é o lado pior ainda. Eu sempre digo que o Jean caiu mais pelas virtudes dele do que pelos defeitos dele. O Jean era um homem completamente aberto, coração puríssimo, criatura fabulosa. Ele faria a reforma agrária, inclusive em terrenos dele, não tem dúvida nenhuma que isso aconteceria. Então, esses grupos econômicos poderosos, tá entendendo? A igreja à frente. Depois a igreja deu um passo atrás e, quando viu o autoritarismo, é que a igreja realmente passou a combater o golpe militar de 64. E também não podemos subestimar nunca, tá, que o interesse americano no golpe naquela ocasião. Os americanos apoiavam naquela ocasião todo e qualquer golpe, tá, que se fizesse em lugar onde pudesse haver qualquer ideal de esquerda. Eles fizeram isso no Uruguai, fizeram isso no Chile, fizeram na Argentina, fizeram no Brasil. Tá? Então, quem é que hoje desconhece
que havia uma esquadra americana pronta a aportar em Vitória caso houvesse a reação por parte do Terceiro Exército naquela ocasião. O golpe era totalmente esperado e mais ainda depois que veio para cá o tal de Padre Peyton com a marcha Deus e Família, Deus, Pátria e Família, contra o comunismo, em favor do Brasil. E a classe média aderiu inteiramente. Quando nós percebemos que a classe média estava totalmente favorável ao golpe, eu não tive dúvida mais nenhuma. No dia 29 de março aqui, quando a Polícia Militar instalou seu quartel aqui no Colégio Padiaca Lógera, ali todo mundo já sentia que era o princípio do golpe. Eu tive a oportunidade de mostrar um fuzil FAL que estava sendo distribuído aí por entidades ligadas ao pessoal que era contra a reforma agrária. Eu tive a oportunidade de mostrar no Janco. Darcy me levou a ele, eu mostrei para ele. Trouxe embrulhado, falei, aqui, ó. Estão mandando, dizendo que nós é que estamos distribuindo arma. Eu digo nós, eu era do grupo dos 13. Eu era presidente de um grupo dos 13. Era para ser mobilizado em defesa do presidente João Goulart se houvesse resistência armada. Era um grupo emblemático, tá entendendo? A liderança nossa, o porta-voz era o então prefeito de Porto Alegre e a liderança total era do presidente, era do Brizola, tá? Então a obrigação nossa era nos armar e nos reunirmos, tá entendendo? Para integrar as milícias populares para dar sustentação ao presidente João Goulart quando fosse necessário. Quando, através da Rádio Guaíba, o Sereno Chese, que era o prefeito de Porto Alegre, e que era o chefão nosso, depois do Brizola, ele é que dava as ordens. Quando o Sereno Chese nos proclamou a depor as armas, que não tentassem qualquer resistência, porque seria massacre, seria inútil, está entendendo? E que nós nos desfizéssemos das nossas armas. Eu, numa madrugada dessa, aí, com 2 ou 3 companheiros, fui na Pampulha e tinha lá umas carabinas velhas, uns rifles velhos que nós tínhamos, joguei tudo lá na Pampulha. O MDB, não só o mineiro, como o MDB de modo geral, nacional, ele foi fundado basicamente por nós PTBistas, pelos comunistas, tá entendendo? Por boa parte de udenistas arrependidos e gente do PSD traumatizado com a cassação do Juscelino Kubitschek. A executiva do MDB, a grande maioria era do PTB. Fora do PTB tinha 2 da executiva, que era o Renato Azeredo, que era secretário, e o Celso Gabriel de Rezende Passos. Um da UDN, outro do PSD. O resto tudo era PTB. E o Tancredo, que era vice-presidente. Eu seria candidato a deputado estadual pelo PTB. Como acabaram com o PTB, eu fui um dos fundadores do MDB. A ata de fundação, a primeira ata de fundação do MDB mineiro, eu tenho a honra de minha assinatura está lá consignada. E eu fiz uma campanha de raiva de ver a tortura sendo institucionalizada aqui, companheiros meus serem presos e torturados, dizer que a tortura foi a partir de 68, é uma grande mentira. A tortura começou a partir de 64, Muita tortura aqui em Minas em 64, de lá da minha terra mesmo, Montes Claros, vários aqui, um deles eu levei até a casa do Alckmin e mandei que ele tirasse a camisa dele, ele não quis tirar, eu num gesto de irritação rasguei a camisa dele para o doutor Zé Maria Alckmin verificar a brutalidade, o que tinham feito, o corpo todo vergastado a chicote de um professor
que eu não vou dizer o nome dele, porque eles, os torturados, até hoje têm medo que se fale dos nomes dele. Eles não gostam de lembrar daquilo. Aí eu virei advogado de presos políticos. O ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa, o Antônio Lima Bandeira, tá entendendo? Foi um dos meus clientes. Vi aquela ignorância, aquela prepotência, né, dos tais Joaquim Simeão da vida, que era o promotor militar lá de Juiz de Fora, da autoria de guerra. Né? E aquilo tudo foi me revoltando, aí eu falei, bom... Quando veio a Frente Ampla, o Lacerda procurou o Juscelino em Portugal para propor a ele a aliança das três maiores lideranças brasileiras e formar a Frente Ampla para conseguir isso através dela a redemocratização do país. Isso em 1968. Eu não me conformei com aquilo porque eu era profundamente antilacerdista. Completamente, profundamente contra. E eu estava em Governador Valadares, a serviço, profissionalmente, conversar lá com um grupo de colegas, senti que lá era o campo apropriado para se lançar, tá entendendo? Era a Frente Ampla em Minas Gerais. Aí fizemos lá, em cima da mesa do bar, eu e dois colegas lá, vereadores, por sinal, em Governador Valadares, fizemos um manifesto, esse manifesto foi lido, teve a adesão de 6 vereadores, me levaram para a Rádio Bituruna, eu fiz a pregação da Frente Ampla, lançamos o manifesto, fundamos o núcleo da Frente Ampla em Governador Valadares. Foi o primeiro e único fundado do Brasil inteiro, foi o que eu fundei em Governador Valadares. Quando eu chego aqui, o Renato Acha me telefona, Renato Acha é o secretário-geral. O Renato Acha me dá um telefonema todo entusiasmado. Pô, rapaz, você realizou uma façanha histórica, logo em Governador Valadares, aquela sanha daquele pessoal no golpe, pessoal que junto com o pessoal de sua terra, Montes Claros, né, e o pessoal de Coveiro foram os mais assanhados do apoio ao golpe militar. Você lá planta a semente da Frente Ampla. O Carlos vai marcar a data para ir aí, tá entendendo? Você vai esperar no aeroporto e levar. Eu falei, ô Renato, você está falando o quê? Carlos Lacerda? Ele falou, é o Carlos Lacerda mesmo. Quem é que você podia pensar que pudesse ir aí agora? Só ele. Eu falei, não, com ele eu não ando nunca. Pelo amor, escolha outro. Eu não. Eu não mexo com esse pessoal da UDN, não. Definitivamente, não tem. Aí o Renato Acha viu que eu estava assim, inflexível, virou para mim e falou, você vai demorar aí quanto tempo? Você está no seu escritório? Eu falei, estou. Daí se ele estava falando comigo, tipo 3 horas da tarde. Eu falei, até 6, 6 e meia, eu estou aqui. Mas por quê? Não, porque eu quero voltar a falar com você. Eu falei, não toque nesse assunto comigo. E eu não acompanho Lacerda a canto nenhum. Quando foi 2 horas depois, o telefone toca. Quem é que estava no telefone? Juscelino Kubitschek de Oliveira, de Lisboa. Dizendo para mim o seguinte, e logo você é que vai criar caso com essa aliança minha? Se houvesse a reconciliação de 2 velhos adversários políticos que voltavam a se dar bem e tudo mais, qual a grandeza que haveria nisso? A grandeza que você não soube perceber é que 2 adversários ferozes, contundentes um com o outro, eu e o Carlos, nos juntamos agora em função da redemocratização do Brasil. Aí a grandeza do Gerson, nosso, e do Jango, seu amigo Jango, na formação da Frente Ampla. E você diz que não vai levar o Carlos Lacerda? Não vai coisíssima nenhuma. Depois da manhã ele está passando aí, você espera ele no aeroporto e o leva. Eu falei, pois não, presidente, pois não, presidente. A Juscelino não negava nada, né? Sim. Aí eu acompanhei o Lacerda e voltei de lá encantado com ele. Fascinante, uma prosa fácil. O Juscelino morreu completamente apaixonado pelo Carlos Lacerda. A campanha do deputado estadual foi basicamente feita em 3 cidades. Eu, com pouquíssimos recursos,
mas tinha um entrosamento muito grande com o João Boulevard, porque eu tinha sido advogado do sindicato, dos metalúrgicos de João Boulevard. Tive uma votação lá que ninguém esperava que eu pudesse ter. Né? Tive quase 2.000 votos em João Boulevard naquela ocasião. E Montes Claros, onde diziam que eu poderia ter lá 300 ou 400 votos, porque os ferroviários gostavam muito do meu pai, eu tive 2.900 votos. Eu fiquei primeiro suplente, perdi por uma diferença de 133 votos. Desempenhei o mandato durante 9 meses, em 1969. Participei intensamente da campanha de Israel Pinheiro. Cometi profundas injustiças com Israel Pinheiro quando eu era deputado estadual, porque quem mais criticava Israel era exatamente eu, que o considerava um traidor, porque ele eleito por nós, eleito por Sebastião Paes de Almeida, eleito pelo sacrifício de Juscelino, em 17 dias de campanha. Nós derrotamos Magalhães Pinto, derrotamos o governo federal, derrotamos todo mundo. Eu entendia que o doutor Israel teria que ficar conosco. Né? Teria que ficar conosco. Ele fica com a Arena, todo o secretariado dele, exceto o doutor Barcelos. Só o Barcelos é que recusou-se a assinar a ficha da Arena e se filiou-se conosco, da Arena. Eu fazia discursos contundentes, chamava o Israel Pinheiro de traidor, 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 traidor. Mas depois eu fui entender que se ele não tivesse filiado, ele não ficava 24 horas no governo do Estado. Como o Negrão de Lima também não ficaria 24 horas no Rio de Janeiro se ele não se filiasse à Arena. O único deputado que protestou contra cassações, que se voltou contra aposentadorias compulsórias, da Aloysio Pimenta, Bozon, da Escola de Filosofia, vários aí. O único que protestava, que criava caso, era eu. O resto fazia visita na calada da noite, tapinha do ombro, mas publicamente ninguém assumia a responsabilidade. E eu entendia que com o recesso da Câmara dos Deputados, do Senado, das principais assembleias legislativas do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e em funcionamento a Assembleia de Minas, eu entendia, e disse isso no discurso, que Minas passava a representar, tá entendendo, a nacionalidade brasileira. Passava a falar pelos senadores, passava a falar pelos deputados federais, passava a falar pela Assembleia Legislativa de São Paulo, estava emudecida, passava a falar pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, que estava emudecida, passava a falar pela Assembleia de todos os estados. E eu, então, comecei a abordar da Câmara dos Deputados aqui temas mais de ordem nacional do que de ordem de Minas Gerais. Quando morreu o Costa e Silva, não vieram os 3 patetas, que é um da Marinha, outro da Aeronáutica e outro do Exército, foram apelidados, eu nem sei o nome dele, foram apelidados de 3 patetas. Aí é que veio aí 5 e resolveram, então, decidiram pelo Geisel, né? Mas naquela ocasião havia uma disputa muito grande, né? Porque depois dos 3 patetas, o MDB, comandado pelo doutor Ulisses, entendeu de lançar a anticandidatura. E a anticandidatura foi do general Euler Bentes Monteiro e o vice-presidente era Barbosa Lima Sobrinho. Isso. Essas anticandidaturas é que deram alento, força, tá entendendo? O PMDB de prosseguir a campanha dele, porque eu, por exemplo, não fui candidato à reeleição em 70, porque eu pregava da tribuna da Câmara o anule o seu voto, dizendo que nós estávamos coordenando a ditadura, porque quando a gente falava que estava no regime ditatorial, eles respondiam, vocês não estão aí fazendo discursos oposicionistas, então você podia falar até um certo limite, dali para frente você não podia mais falar. Quem botou realmente o pescoço para fora para ser cortado na Assembleia Legislativa, antes, durante o ato 5, o ato institucional número 5, um que botou o pescoço mesmo para fora
tá entendendo? Eu e o Dalton Canabrava. Juscelino resolveu ir a Montes Claros, a convite até de uma pessoa por quem eu não tinha e não tenho qualquer tipo de estima, e que foi prefeito de Montes Claros na época, Moacir Lopes. E quando o Juscelino aceitou o convite e veio falar comigo, eu falei, presidente, dessa vez o senhor vai ser minha companhia, porque com esse cidadão eu não cruzo. Eu acabei acompanhando, falou, você vai até para anular a presença dele, se ele quiser tirar partido político. Aí eu fui, tá entendendo? E lá, numa noitada lá, ele lança minha candidatura a deputado federal. Em Montes Claros? Em Montes Claros. Na beira da piscina, da casa que eu hospedava. Foi aquele negócio todo. Eu tinha tomado uns 2 ou 3 uísques, esqueci que eu tinha prometido à minha mulher que eu não voltaria para a política. E eu acabei aceitando. Disse, ele falou comigo, não, eu passo lá, converso com a Esther, explico para ela como é que foi. Quando chegou no trevo de Coveiro, tinha um outro carro esperando ele lá, com César Pratos. Eu falei, presidente, como é que é? E eu? Como é que eu saio? Ele, com aquele jeitão dele, falou, você que se lasque. Entrou dentro do carro, e saiu rindo, dando gargalhada, tá entendendo? Bom, eu voltei e fiz campanha de 3 meses e 4 dias. Estourei a boca do balão, tinha mais de 50 mil votos. Eu sempre que entrava no meu gabinete, eu fazia pelo anexo 2. Eu passava no gabinete Tancredo, batia um dedinho de papo, uma prova com o Tancredo, e ia para o plenário ou para o meu gabinete. Aí, quando eu chego, o Tancredo falou assim comigo, você passou pela portaria principal? Eu falei, não, passei outro espaço, passei por aqui. Ninguém viu você entrando aqui na Câmara? Eu falei, não, eu estou vindo direto aqui, não encontrei com ninguém conhecido. Então eu vou fazer o seguinte, você volta, tá entendendo? Eu vou mandar gravar, o discurso vai ser feito daqui a pouco, a seu respeito, porque o Zezinho me comunicou, o líder da Arena, Zezinho Bonifácio, que recebeu ordem do Palácio, do Geisel, para responder uma entrevista sua, em que você disse ter profunda antipatia do Geisel. Então os agentes que não iam me responder, não, mandou o vice-líder dele receber. Quando eu vi o microfone, quando eu vi, era o meu caso. Eu deixei Tancredo conversando sozinho, fui na disparada, com medo de eu chegar lá antes do cara de terminar, tá entendendo? E o cara dizendo, e xingando, e dizendo que eu não podia referir o presidente da República, que eu tinha dito que não sentia nenhuma simpatia pelo presidente da República. Eu falei, presidente, pela ordem de essa palavra, fui citado nominalmente, tem direito à resposta. Aí o assessor veio com a palavra por 5 minutos, o deputado Genival Torino, na forma do artigo tal, do regimento tal. Senhor presidente, senhores deputados, realmente na azáfama das nossas vidas, realmente acontece de a gente não ser bem entendido. Então, como parece que eu realmente não fui bem entendido nessa declaração que eu fiz. Porque eu nunca falei, senhor presidente, senhores deputados, pela forma negativa. Eu sempre falei pela forma afirmativa. Então, eu não disse que não tenho simpatia pelo presidente Geisel. Eu disse que tenho por ele profunda antipatia. Antipatia, porque é brasileiro de primeira geração, não conhece os costumes, a maleabilidade, o jogo de cintura do povo brasileiro, a vocação prussiana, intolerância religiosa, enviado por Deus diretamente para salvar a humanidade. Então, aí escolha bem. Aí aquela bomba, todo mundo achou que eu estava caçado. Foi o discurso que eu fiz, pedindo, pela primeira vez falou-se anistia na Câmara, pedindo que a anistia fosse experimentada, tentada com Juscelino, como fator de reconciliação nacional, porque viríamos todos que nada demais aconteceria com aquilo e que acabaria se estendendo a todos os demais injustiçados, tá entendendo? Que foram
foram banidos da vida pública sem qualquer direito à defesa, sem qualquer direito a coisa alguma, né? Aí o Pedro Simão até aderiu a isso também, sem rebaixismo, reproduziu. O Pedro Simão, nessa ocasião, era deputado estadual no Rio Grande do Sul. E isso aconteceu em 76. O processo da anistia demoraria 3 anos, veio em 79. A anistia veio quando eu estava em Portugal. Quando eu despedi de Brizola virou para mim e falou: pois é, essa anistia que vem aí agora, essa não vai atingir nem a minha nem a Arraes. Aí eu fui para Roma para assistir uma reunião da Anistia Internacional. Lá encontrei com Helena Greco, 2 mineiros, eu e Helena Greco só. Então, pelo teletipo, não tinha fax naquela ocasião, pelo teletipo é que nós tomamos conhecimento da extensão da medida de anistia, bem mais ampla do que nós pedimos. Eu de lá, eu passei a mão pro telefone, telefonei para o Brizola, falei: mestre Brisa, nós vamos encontrar o mês que vem. Você está ouvindo aí? Já ouvi, Tourinho, já ouvi, não sei o que lá, aquele negócio todo. Falei: me dá o telefone ele estava em Paris, me dá o telefone do Arraes. Está entendendo? Ele falou: não, tem o telefone do Arraes da Argélia, em Paris eu não sei. Está entendendo? Mas me passou o telefone dele da Argélia, eu telefonei para a Argélia, né? A mulher dele me deu o telefone dele em Paris, falei com ele, cumprimentando. Viajava muito, visitando, exilado, pelo mundo afora. Né? Participei do Congresso Trabalhista em Lisboa, participei do Congresso Internacional Pro Anistia em Roma, participei de congressos em Helsinki, participei de vários congressos. Da minha vida de homem público, as 2 coisas que eu mais considero foi a minha luta pela anistia e minha luta em favor da Petrobras. Só que em favor da Petrobras eu levei umas borrachadas e na luta pela anistia eu não cheguei a levar borrachada não. Né? A Polop fazia propaganda, a AP fazia propaganda pela anistia, toda a esquerda, a igreja começou a ceder seu tabernáculo, seus salões e tudo, para esse tipo de pregação pela anistia. Quando começaram a aparecer os militares, nós vimos que aí a coisa viria, né? O primeiro que eu me lembro dele foi exatamente esse general que desceu a borracha lá dos alemães do sul do país, o Cordeiro de Farias. O Cordeiro se reunia conosco às claras, pregando a anistia para todo mundo, com o pessoal de ponta. Porque o MDB tinha o MDB autêntico e tinha o MDB moderado. Eu fazia parte do grupo autêntico, na Câmara Federal. Quando houve o rompimento do general Hugo Abreu, tá entendendo? Com o Figueiredo, né? O Hugo Abreu também começou a pregar anistia. Quando nós percebemos que os militares estavam ocorrendo, o Euler Bentes Monteiro também estava sempre com a gente, estimulando. Aí nós percebemos, se ganhamos dentro do quartel dos homens, conseguimos nos infiltrar lá dentro, tá entendendo? Vem a anistia, vem a abertura política. Né? Foi quando começaram aí veio a Operação Cristal, né? Após a anistia, e a gente congregados aqui querendo levantar o PTB mineiro, tá? O PTB sob a liderança do Brizola. Tá? E me fizeram a denúncia de que grupos militares e paramilitares, com liderança de 3 oficiais generais, tá? Que era o Caveirinha lá em São Paulo, era o Caveirinha em São Paulo, era o Coelho Neto aqui e o Antônio Bandeira lá no Rio Grande do Sul. O Caveirinha era o Milton Tavares, comandante do 2º Exército. Comandante do 3º Exército era Antônio Bandeira. E o Coelho Rocha, o Coelho Neto, comandante da 4ª Região Militar em Minas Gerais. Tá? Que eles estariam por dentro, além de outros, eles estariam por dentro estimulando aquele processo de jogar bomba, arrebentar
banca de jornais, isso e aquilo. Conta porque os jovens... E que os elementos que praticavam esses atentados, se era, por exemplo, em Pernambuco, saiu do Rio Grande do Sul e de São Paulo, para não serem reconhecidos. Se era no Sul, saía de Pernambuco, saía da Paraíba, do Norte, para praticar lá. Está entendendo? E a operação, já teria o nome de Operação Cristal, do simbolismo da explosão do cristal. Era para desestabilizar o regime, que era favorável à abertura, e fazer com que houvesse um fechamento. Novamente, voltasse a não se falar mais em distensão lenta e gradual, que é o que o Geisel então pregava naquela ocasião. Quando o Brizola veio aqui, a Belo Horizonte, a primeira vez, eu fiquei preocupado, porque esse Nelson Galvão Sarmento, informando Selimar, me disse que haveria manifestação desse grupo. Eu fiquei com tanto receio que eles fizessem um atentado contra o Brizola aqui, que eu reservei 3 apartamentos em hotéis diferentes, como sendo o local onde ele iria dormir. Ele foi dormir num quarto, tá entendendo? Apartamento, tá entendendo? Que estava em nome do José da Silva Ferreira, ou José Ferreira da Silva, um Zé das Contas qualquer. Quando o Brizola começou a falar lá do Instituto de Educação, eles começaram a soltar bomba, gritos, retalharam os pneus dos nossos carros, com navalha, que era negócio todo, desligaram a luz, tentaram conturbar de todo jeito. Tá? Eu até fui muito feliz, eu tomei o microfone e falei, então, o microfone não, porque a luz tinha ido embora, eu falei os berros, não vamos aceitar a provocação, ninguém sai daqui, a luz vai ser restabelecida, não vamos sair daqui não, estão nos provocando para que saiamos daqui, vamos ficar aqui dentro, a luz será restabelecida. Aí eu tinha lá 2 ou 3 que eu tinha designado para fazer a segurança pessoal do Brizola, feitor dele, gente mais parruda, gente forte. Um deles tinha sido presidente do Sindicato dos Motoristas Profissionais aqui de Belo Horizonte. Já morreu. Ele saiu, foi lá fora e conseguiu restabelecer. Isso é puxado só a chave geral. Aí voltou a luz, nós fomos ver os carros em estado de pneus furados, riscados, arranhados, tá entendendo? Todos os carros nossos lá fora. Aí saímos, nesse dia, eu já sabia que já tinham me feito a denúncia da Operação Cristal e eu fiz a denúncia, mas não contei com todos os detalhes. Disse que fazia temendo por um atentado à vida do Brizola aqui em Minas Gerais. Mas no dia seguinte, nós fomos lá para João Boulevard, Nova Era, essa região onde nós éramos fortes. Aí no dia seguinte, nós fomos para Montes Claros. Aí Daci já estava nos esperando em Montes Claros. No jantar, aí eu abri o jogo inteiramente. Contei, que é a Operação Cristal, o que era, dei o nome aos bois, naquela ocasião, falar de um sargento que já corria perigo de vida, deu o nome dos 3 oficiais generais, tá? E Ademir Lucas Gomes abre aqui uma CPI para investigar as minhas denúncias e me chama de depoimento. Eu falei, tem mais essa. O meu informante me disse que de amanhã em diante, tá entendendo? Vai começar a aparecer defunto. 24 horas depois, eles mataram a dona Eda, da Ordem dos Advogados, né? E botaram aleijado seu braço direito, aquele funcionário da Ordem dos Advogados. Isso 24 horas antes, eu cantei a jogada aqui na Assembleia Legislativa. Aí foi aquele negócio horrível, de ameaça a meus filhos, a minha família, e atiraram no meu carro a 300 metros do aeroporto de Brasília, tá? 3 caras visivelmente disfarçados, cabeleiro mesmo, barba espessa, percebia aquela barba postiça, calça jeans, camisa branca, tá entendendo? Me cobriram de porrada, eu tinha tirado meu gesso daquele dia, minha perna teve que ser engessada novamente,
e eu fiquei com a bengala pedindo auxílio para todo mundo fazer a correr. A sorte é que o João Pezão, que era chofer do Renato Azevedo, que era secretário da Câmara naquela ocasião, ia passando, me acolheu, me levou para a Câmara, até meu paletó levaram. Daí mandaram um aviso, me enquadrando na Lei de Segurança Nacional. Eu, enquadrado que fui na Lei de Segurança Nacional, meu advogado de defesa foi nada mais, nada menos que José Sepúlveda Pertence. Eu, quando vi aquilo, eu senti, falei, pô, esses caras, por enquanto, estão me dando tiro, quebrando perna, tentando me intimidar. Não vão me intimidar. Nessa mesma noite, eu dei declarações fortíssimas. Televisão, espocada e flash. 2 dias depois, eu estava em Nova York, na ONU, na Organização dos Direitos Humanos, e fiz lá uma denúncia candente, em que eu terminava dizendo o seguinte: daqui estou partindo para a Suíça, onde vou ter um encontro com colegas da International Jurist para fazer esse mesmo tipo de denúncia. Ao voltar ao meu país, se eu for assassinado ou vítima de qualquer acidente fatal, possam ter os senhores a certeza de que fui assassinado e a mando do general fulano, fulano, fulano. Os 3 estarão envolvidos no meu assassinato. O Ibrahim foi muito correto comigo. Ele dizia para mim o seguinte: olha, tudo que você quiser saber, minhas portas estão abertas. Chamou o segurança dele, chamou o cara do elevador e falou: todas as vezes que o deputado Genivaldo Tourinho chegar aqui, tragam imediatamente a minha presença. Não quero falar com ele pelo telefone, porque dentro do gabinete do Ibrahim tinha um cara que dedava o Ibrahim, um pernambucano que era dedo duro. Sofreu o processo, fui condenado. Quem tocou o processo foi por aviso do Ibrahim, como ministro da Justiça, a requerimento do ministro Walter Pires. Quando houve o atentado contra mim, o genro do Gobernador Couto Silva, que foi meu amigo de infância, Roberto chega para mim e falou assim: olha, o ministro mandou saber, não sei se você podia encontrar com ele hoje, às 4 horas da tarde, no Banco Cidade de São Paulo. Eu falei com ele: Roberto, eu vou, não tem problema nenhum. Eu acho que esse trem não vai ficar direito, porque ele rompeu aí com o esquema, né, do Figueiredo. Está entendendo? O pessoal está querendo pegar o Goberi agora. Eu já me apanharam, está entendendo? Já me enfiaram o processo aí pelas costas, já me fraturaram perna, já aprontaram. Mas ele quer encontrar comigo, pondere isso para ele. Uma meia hora depois ele telefonou para mim: eu falei com o ministro falou que da parte dele tudo bem, que ele pouco está importando se transferir para a imprensa ou não. Depende de você. Eu falei: eu muito menos, às 4 horas estarei lá. Deu outra, Manchete publicou, radar, o que estaria fazendo o deputado Genivaldo Tourinho, processado ante o Supremo Tribunal Federal, em longa conversa com o general Goberi do Couto e Silva, toda a tarde do dia tal, no Banco Cidade de São Paulo. O Globo publicou, o Jornal do Brasil publicou, tá entendendo? Aconteceu, né? Eu acho que ele queria, nessa conversa que ele virou para mim e falou assim, começou a pedir detalhe. Aí eu falei com ele, comecei a contar detalhes, ele falou comigo: daí eu faço justiça. Isso não é coisa do esse Pires. Projeto Pires era o Walter Pires, Nacional de Política Criminal. Isso é coisa do Medeiros. Esse cara que você falou que viajou com você no avião, Minhoca, né? É aquele que joga futebol lá do 12RI, joga muito bem futebol. Eu falei: é ele mesmo. Ele é assim com o Medeiros. É dono do Jornaleco lá em Belo Horizonte. Né? Eu falei: é ele mesmo, é o Minhoca. Ele falou: então não tenha dúvida nenhuma. Isso quem fez contra você foi o Medeiros. Isso é coisa do Medeiros. General Medeiros era chefe da Casa Civil do Figueiredo na época. Foi a coisa mais grotesca do mundo. Eu ainda exerci meu mandato durante 1 ano, mas me tornei inelegível. É como se o juiz
ao condenar o ladrão, falasse com ele, você pode, porque eu fui condenado como elemento indigesto na vida nacional, mas podia fazer discurso, podia frequentar a Câmara, podia apresentar projetos de lei. É como se o juiz tivesse falado, olha, eu estou te penalizando aqui, mas sua penalidade só vai valer daqui a um ano. Durante esse ano você pode furtar à vontade, porque nem, você está indene. Daqui a um ano você não deixa de furtar, porque senão... Foi no Palácio Tiradentes, eu fiz uso da palavra, a Brizola conclamou aqueles que estavam com o PTB a que formassem com ele o verdadeiro PTB, que seria PDT, de vez que a sigla, foi aquele momento de ódio, ele rasgou a sigla, chorando. Um pequeno grupo, entendeu, ficaria com o PTB de qualquer jeito. Agora um grupo maior, que está naquela foto ali, entendeu que ficaria com o Brizola do PDT. Chegaram a lançar minha candidatura ao governo do Estado. Negócio meio doido, eu sendo processado. Ia ser condenado e o PDT queria me fazer de vítima, candidato ao governo, e que eu disputasse o governo com o Tancredo. Eu não faria nunca um negócio desse. Tancredo é meu amigo, meu líder, meu companheiro e tudo mais. Então eu larguei o partido, eu voltei para o PP e o PP foi obrigado por ver também que não se viabilizaria, o PP foi incorporado pelo PMDB. Não se viabilizou porque, pelas mesmas razões, né? Falta de quadros. Porque os oposicionistas mesmo, de primeiro momento, o grupo autêntico inteiro ficou com o PMDB, não saiu. Mudou, botou o pé na frente, tá entendendo? Com uma lista vermelha destacando o P do MDB. Então, por falta de quadros, nós sentimos que não teria jeito do PP ir para frente. A partir das eleições de 66, o voto era vinculado. Nós, para elegermos Tancredo, por exemplo, foram agora gozados. Nós tivemos que instituir o voto camarão. Sabe o que era o voto camarão? Os deputados não queriam perder seus votos. Se votasse no Tancredo e votasse nos deputados, era voto duro. Então cortava a cabeça. Não votava em ninguém. E votava nos deputados da Arena. Entendi. Você só não podia votar num diferente. Porque senão teria que votar no Eliseu. Então nós instituímos o voto camarão. Tancredo encarregou de fazer o voto camarão na minha região, o que ficasse do lado esquerdo, de Montes Claros, até o noroeste, as cidades que deviam fazer cédulas e tudo mais, ensinando como fazer o voto camarão, ficaria meu cargo. Eu que visitaria, eu que levaria, eu explicaria. Eu que ficasse à direita de Montes Claros, ficava a cargo de Geraldo Santana, foi deputado estadual, foi prefeito de Salina. E nós fizemos isso. Então o voto camarão é que elegeu o Tancredo. Não fosse o voto camarão, aliado à frente muito grande que ele teve aqui em Belo Horizonte, ele não ganharia aquelas eleições, não. Porque ele ganhou a eleição por 76 mil votos em frente. A campanha de Tancredo, a parte mais difícil ficou a meu cargo. Porque eu era advogado dele junto ao Tribunal Regional Federal, eu que defendia todas as posições dele, e me recordo bem, por exemplo, que a dona Rizoleta me chama certo dia me mostra os boletins infamantes que estariam sendo publicados sob o patrocínio de uma suposta Sociedade dos Amigos de São João del Rei, que nunca existiu, o endereço era fictício e nós não sabíamos quem é que estava publicando. E pediu para mim, para eu descobrir aquilo, que era aquilo que estava martirizando ela, fazendo denúncias horríveis contra Tancredo. Esse tal folhetim. E eu pesquiso daqui, pesquiso lá, acabei descobrindo onde é que era a gráfica. Aí, com medo de vazamento, o delegado, amigo meu, falou assim comigo, e onde é que é isso? Eu falei, não falo nem para você. Você pode soltar, vazar. Eu quero sair daqui agora com a equipe, tá entendendo? Atrás do meu carro, eu paro o carro na porta, o pessoal desce, prende os fulanos, apreende esses boletins infamantes.
Você quer escolher a equipe? Eu falei, quero. Quero a equipe do Matozinho. Eu conhecia Matozinho, quando eu tinha sido policial. Aí entrei dentro do carro, Matozinho atrás de mim, e eu... Quando eu fui chegando na porta onde estava publicando, da tal gráfica, ia saindo um carro. Não sei o que, veio na minha cabeça, esse carro está cheio desses boletins. Aí eu gritei para o cavalo, para aí! Ele acelerou o carro, quando ele acelerou o carro, eu meti a mão no revólver, saquei, eu estava armado, apontei e falei, para aqui eu te arrebento. Tá entendendo? Aí ele parou, ficou com medo, o revólver apontado para ele. Tá? Aí o Matozinho foi chegando e falou assim, ô doutor, não fica bem para o senhor não, recolhe essa arma, pode deixar, pode recolher, agora, porque nós já chegamos aqui. Então botou o revólver, cintura, o Matozinho chegou lá, abriu o caixão, milhares de jornalzinhos, que tá que tinha dado tombo em fulano, que tá que tinha furtado, que tá que tinha feito isso, que tá que tinha feito aquilo, aquele negócio todo. Chegamos lá, o cara lá da gráfica, foi eu mesmo, não sei o que lá, eu sou o Denista, eu sou fulano, eu sou Beltrano, citando, eu sou o dono do Brigadeiro, meu nome é Sherlock Holmes, não esqueço disso, Sherlock Holmes. Aí, prisão em flagrante, aquele negócio todo, levamos para a Polícia Federal, o Matozinho levou para a Polícia Federal, eu prestei depoimento. Aí a campanha terminou, o Tancredo me leva, primeiro ato dele foi me levar para o Instituto de Previdência, foi uma manifestação de coragem, porque eu era muito visado, eu tinha recuperado meus direitos políticos um mês e meio antes, em função da alteração da Lei de Segurança Nacional. Tá? Bom, tomei posse, lá fiquei, realizei uma coisa do que eu muito me orgulho, foi a interiorização da Previdência. Eu peguei a Previdência com 3 agências no interior, deixei com 45, e lá eu fui para o Tribunal de Contas, né? Me aposentei no Tribunal de Contas, né? Tentei voltar à política, como candidato a prefeito de Belo Horizonte, fracassei, não tinha mais votos, né? Aí voltei para o escritório de advocacia, onde permaneço até hoje. Mas no governo Eduardo Azeredo eu fui do conselho do BDMG, foi junto com o Celso Bela Azevedo, junto com o Paulinho Haddad, junto com várias figuras aí, Celso Bela Azevedo. Foi um conselho assim, de alto gabarito. E eu participei desse conselho. Agora, se me perguntarem de tudo a respeito da minha vida pública, que eu tenho orgulho, eu direi o seguinte, que uma única promessa eu fiz quando fui candidato a deputado estadual, e fiz inserir embaixo do meu santinho minha fotografia de candidato a deputado estadual, Erivaldo Tourinho, e embaixo o meu slogan de campanha, jamais abaixarão minha cabeça. E não abaixaram. Deceparam, mas abaixaram.